Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para realizar o nosso Evangelho no Lar, nosso trabalho simples, feito de coração, para que a gente possa convidar e receber em nossas casas nossos parentes espirituais, nossa família espiritual, guias, mentores, trabalhadores, que venham nos visitar nesse momento, trazer paz, harmonia, alegria para dentro da nossa casa e também para limpar energeticamente e encaminhar entidades que possam estar aqui conosco. Gratidão a todos que participam, é um prazer ter aqui vocês. E já sabem que nós gravamos para a distribuição nas redes sociais, portanto, a tua participação implica o teu consentimento, ok? Gratidão por isso. Vamos então elevar o nosso pensamento e dar início ao nosso Evangelho, nos conectando com a nossa egrégora, com a egrégora de Jesus. E vamos agradecer ao nosso Pai Celestial e a Jesus, nosso Guia Supremo, pela oportunidade da realização desse nosso trabalho. Um trabalho de amor, luz, de paz, harmonia, de comunhão entre nós e os encarnados também. Agradecemos a presença dos nossos irmãos, nossos companheiros do outro lado da vida, que vêm nos visitar e ajudar neste momento. Agradecemos todos os nossos irmãos encarnados que participam também no nosso Evangelho, seja ao vivo, seja depois assistindo ao vídeo. E agradecemos a oportunidade de servir a Jesus com o nosso pequeno esforço, trazendo um pouquinho mais de luz, paz e harmonia para aqueles que necessitam e que tanto precisam, não é? Todos nós precisamos tanto para a nossa elevação, nosso equilíbrio. Gratidão a todos, que Deus nos abençoe. E vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar. Hum. Livro um ou livro 2? Livro 2. Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Sim. Ah, que bom. E qual é a página? 101. 101. 61. 61 Sim. a 61? Sim. Ok. Hum. Essa é a mensagem 23 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Temos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Linda mensagem. Essa mensagem nos traz esse pensamento de que não só é necessário que nós que estamos no nosso caminho de evolução e ascensão possamos viver pela fé, pelo equilíbrio, pelo amor, pelas leis divinas, praticando-as diariamente,
mas também nos traz a concepção e a percepção de que todo e qualquer momento que nós vivamos são bênçãos, muitas vezes escondidas. Aquilo que muitas vezes parece-nos a nossa destruição é aquilo que irá nos dar nova vida. Até a própria morte assim funciona. Todos nós, ou quase todos nós, temos imenso medo da morte, receamos o desconhecido, duvidamos daquilo que cremos a nível espiritual. Quando chega um momento derradeiro de deixar este mundo, abandonar um corpo que morre e desfaz-se, e seguirmos pela eternidade com o nosso corpo astral em espírito. Mas ela é nada mais do que a grande transformadora. A morte é aquela que nos leva de volta para a nossa verdadeira casa, para a nossa pátria espiritual, para o local onde aqueles que se encontram harmonizados, que trabalharam pela sua evolução espiritual, vivem uma felicidade que para nós equivaleria ao verdadeiro paraíso. Todas as coisas têm o seu propósito, em cada situação, cada momento de nossa vida. Mesmo que a gente não entenda, já somos maduros o suficiente para compreendermos que são momentos que merecem a nossa gratidão. Cada pessoa, cada situação, cada momento, tudo está exatamente no lugar adequado para a nossa evolução. Dependerá agora de nossa escolha dos sentimentos que a gente queira alimentar, dos pensamentos, da atitude. Daí sim dependerá o que nós fazemos, porque conforme nossas reações, as circunstâncias mudam, as aparências transformam-se, as pessoas trocam de posição, e assim vamos seguindo pela vida. Vamos buscar fazer essa nossa parte, procurar viver a vida da perspectiva do homem bom, o homem bom que vive da fé, aquela pessoa que já viveu o suficiente, já aprendeu o suficiente, nesta ou noutras vidas, para que possa compreender que Deus não se engana. Não há enganos no céu. Não há sofrimento sem necessidade. Não existem injustiças do plano divino. No plano terrestre, sim, nos parece injustiça uma série de coisas. Pessoas que são perseguidas, situações dolorosas que acontecem com boas pessoas, crimes, perseguições, mas cada uma delas, a nível espiritual, estão exatamente de acordo com a lei divina. A lei que nos prega e nos ensina que tudo tem consequências. Lei de ação e reação. Qualquer coisa que façamos terá a sua consequência. E nesse universo de consequências, recebemos aquilo que plantamos. A gente pode não lembrar agora o que fez numa vida anterior, mas para as entidades espirituais que nos ajudam em nosso progresso, eles sabem ao registro de tudo. Nosso registro mental de todas as nossas experiências é completo, completinho. Então, tudo aquilo que fizemos, que vivemos, que pensamos, que sentimos, está registrado e está acessível às entidades superiores. Então, assim, com a ajuda e orientação de Deus, através de nossos irmãos mais velhos, somos levados a determinadas experiências, seguindo a nossa programação reencarnatória. Mas é dependendo de nós o resultado dessas provações. É totalmente dependente de nós.
o quanto nós aceitamos, o quanto nós entendemos, o quanto nós não entendemos, mas mesmo assim aceitamos, o como enfrentamos as situações de prova, de privações, de dificuldades, de dor e sofrimento. Todas elas são situações de ensinamento, coisas boas e coisas más, agradáveis ou desagradáveis. E se você começa a receber as mesmas lições repetidas vezes, é o momento de você parar e pensar: o que eu não estou a aprender? O que me falta entender sobre esse assunto? Por que essa experiência repete-se continuamente? Por que é sempre esse tipo de pessoa que eu encontro? Por que é sempre esse tipo de situação que se manifesta no meu caminho? Esses são questionamentos essenciais para qualquer ser que se deseja evolutivo, que deseja utilizar as experiências da vida para o seu próprio crescimento espiritual. Porque essas pessoas já perceberam como funciona o padrão, o molde da evolução planetária, evolução espiritual que Deus nos forneceu. Tem a ver com o esquecimento do passado, tem a ver com as programações reencarnatórias da vida atual, tem a ver com provas e expiações e desafios que nos são dados regularmente para que a gente, através da, de lidar com a dificuldade exterior, aprendamos a lidar com nossas dificuldades interiores. É uma grande mensagem que nos faz lembrar que tudo aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que realmente significa algo, é o nosso interior. É a parte que verdadeiramente controla a vida. Qualquer um de nós pode ter programações de vida, às vezes complicadas e dolorosas, mas qualquer uma delas pode ser alterada. Talvez vocês lembrem daquela passagem que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. E o que significa essa expressão? Significa que eu posso ajustar contas com os meus enganos de outras vidas, não colhendo a consequência exata daquilo que eu fiz, mas retribuindo com amor e serviço ao próximo, a Deus. Vamos nos lembrar desses pequenos detalhes que significam tanto. Lembrando que o caminho pode parecer longo, mas a vida aqui na Terra é só um minuto. Em pouco tempo, todos nós estaremos do outro lado, apreciando o favor da morte que nos liberta e retornando à nossa pátria espiritual para o reencontro com nossa família, nossos entes queridos, desta e de outras vidas. Sejamos, então, dignos, merecedores do conhecimento que nos é passado neste momento e que possamos agir de acordo para o nosso próprio bem. Gratidão. Quem é que gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria, Dr. Luciano, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós refletirmos. O que é que significa viver por fé e não por vista? Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele disse, e foi bem claro, que por nós andarmos por fé e não pela vista. E este versículo lembra-nos que a fé nos guia até Deus e não as circunstâncias visíveis. Porque viver pela fé é confiar que Deus está no nosso controle
independente do que possamos ver ao nosso redor. O cristão não pode viver para si, mas sim permitir que Jesus faça parte da sua vida. E o próprio apóstolo Paulo também disse: Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Quando nós deixamos Deus atuar, Cristo atuar na nossa vida, as coisas modificam na nossa vida. A própria Bíblia fala sobre as enfermidades que nos fazem com que, por vezes, nós saímos dos nossos caminhos, não é? Revela que Deus é grande, é um Deus curador de todas essas enfermidades que nos advertem nas nossas vidas. Ele próprio nos guia, embora que essas enfermidades possam ser diversas, mas também temos que saber que Deus permite que essas enfermidades acontecem para provar que o cristão é levado a uma maturação espiritual do seu próprio povo, não é? Sabemos que estamos sendo escolhidos e as pessoas estão evoluindo espiritualmente mais, mesmo por isso, porque estão sendo refinados e estão sendo auxiliados por outras pessoas que estão mais evoluídas e que estão-nos encaminhando caminho e auxiliando aquilo que é necessário. E faço lembrar de 4 doenças da nossa própria alma, não é? A insensatez. O insensato tem falta de bom senso. A intemperança é a falta do autodomínio, da satisfação dos nossos próprios desejos. Perversidade, ética. A injustiça, consiste não só em não agir corretamente, mas de um modo egoísta, oportunista, e até mesmo ser opressor dos outros. E uma das últimas é a impiedade. Diz que o próprio ímpio é quem nega a existência do próprio divino, de Deus e de Jesus. O espiritual acaba por negar, não é? A pessoa que não é espiritual acaba por, enfim, negar a Deus, e isso traz para ele que seja visto como uma pessoa ímpia. A religião e as coisas espirituais não possam ser uma obsessão neurótica através da cultura, do obscurantismo, da magia, e esta impiedade que se manifesta até mesmo na crueldade e na indiferença no mundo hoje em dia. E isso também atinge em dimensão espiritual a cada um de nós. Por isso devemos lembrar que Deus, além de ser um ser divino, ele não é um estorvo na nossa vida, não é? Ele não é inútil, mas sim é um lugar de exílio, é um lugar de reforço para nós, é um lugar que nos traz paz interior, traz consolo, nos momentos difíceis da nossa vida, e que cada um de nós necessita buscá-lo, não só mesmo quando nós estamos em aflição, mas a cada dia da nossa vida. E era isso que eu gostaria de deixar ficar aqui. Gratidão. Gratidão, gratidão. Mais alguém? Não, ninguém? Ok. Vamos então levar o nosso pensamento e vamos fazer a nossa oração de encerramento, não, perdão. Nossa oração de vibração positiva e tratamento para todos aqueles que necessitam. Já sabem, utilizar o nosso método Solares para ajudar a fortalecer o que vai ser feito de tratamento. E as nossas orações são sempre feitas como se já tivéssemos recebido a nossa bênção, certo? Então vamos elevar o nosso pensamento. E vamos enquadrar em mercados de tratamento todas as pessoas presentes, encarnados e desencarnados, que se encontram em necessidade, em dificuldades, e que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda.
Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vou trazer uma solar, a flor da vida. Um comando de limpeza, energia apurado. Chakra balance para equilíbrio dos chakras. Sirvita para proteção, proteção de cada um dos chakras. Vamos colocar a solar dos 15 chakras. Solar, limpeza do campo áurico. Solar de cura física. Cirurgia astral. Solar cristal Pi para dor e inflamação. Para o sistema imunitário. Para proteção psíquica. Escudo de proteção magnética. Escudo cósmico. Escudo de proteção solares. Vamos por alegria de viver das máquinas solares. Andaras. Consciência e compaixão multidimensional. São duas solares diferentes. Conexão kármica. Desconexão kármica. Vamos aproveitar por perdão kármico também. Encaminhamento de entidades e portal esmeralda. Encaminhamento de entidades e portal esmeralda. Tratamento do cancro. Os solares cristal. Pré-operatório. Codificação da consciência. Ok. Desconexão da matriz. E vamos então agradecer por todas as bênçãos que Nosso Senhor concede à nossa família, nossos familiares, que os mais próximos de nós, com consolo, com orientação, com harmonização. Saúde física, saúde também material. Agradecemos também a todo socorro dado aos nossos irmãos enfermos, em todos os níveis, em todos os locais onde se encontram. As crianças que estão reiniciando o seu processo evolutivo aqui na Terra, sendo acompanhadas e orientadas pela própria espiritualidade. Nossos irmãos que se encontram nos momentos de transição final, se encontram em processo de desencarne, sua passagem seja o mais eficiente, simples e agradável possível. Também a todas as entidades que estão perturbadas por aqui conosco nesse momento.
Também pedindo por todos aqueles que se encontram nos locais como prisões, que cometeram crimes. Agradecemos também pelo acompanhamento desses nossos companheiros, de todos os doentes, de todos os enfermos, de todos os presos, de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que se encontram em algum momento de provação dentro da sua experiência carnal e também do outro lado da vida. E que seja, então, um momento de iluminação para todos nós. Gratidão e que assim seja. Vamos agora fazer aqui o infinito, ligar esta solária, enviando ela com todos esses tratamentos e todas essas orações em agradecimento. Essa solária multiplica-se por todos aqueles que vão receber o tratamento neste momento, envolvendo a cada um individualmente. E vamos ativar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fixar com azul celeste. Fazer o corte energético. E vamos agora fazer a nossa oração pessoal, porque nós também precisamos de oração. Portanto, é só para nós agora, ok? E vamos chegando ao fim da nossa oração pessoal. Gratidão, meu Senhor, e que possamos então te servir cada vez mais. Alguém tem algum comentário a fazer? Pedido, recado? Vamos então fazer o nosso encerramento. Quem é que poderia fazer a nossa oração de encerramento hoje? É a Carlos, né? Ok. É. O nosso agradecimento por podermos estar aqui reunidos para o nosso Evangelho no lar, por recebermos ajuda da espiritualidade maior, por todos os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Gratidão também ao Divino Criador. Gratidão sempre. Bem, gratidão. Ótimo. Gente, temos então a nossa aguinha energizada, tratada pelos nossos companheiros espirituais. Saúde. E chegamos ao fim do nosso trabalhinho de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma honra. E aqui estaremos na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, realizando esse nosso trabalho tão agradável. Gratidão e nos vemos na próxima. Bom fim de semana e até para a semana, então. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Boa semana, boa noite. Boa noite. Boa noite, Beijo. gratidão.